Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos finalizar o estudo sobre os estados de agregação na matéria e vamos ver os gráficos de mudanças de estado físico de substâncias puras e de misturas. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos gráficos das mudanças de estado físico, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue aí! Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando hoje os fundamentos da química. Num total de 25 aulas, nós estamos na aula 10. Estamos estudando os estados de agregação na matéria. Em aulas passadas, nós vimos as propriedades dos estados físicos, os nomes das mudanças de estado físico, e nessa aula vamos estudar os gráficos das mudanças de estado físico de substâncias puras e misturas. O que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, nós vamos ver os gráficos das mudanças de estado físico de substâncias puras e misturas. Vamos começar pela substância pura. Eu vou colocar aqui um plano cartesiano, no qual o eixo Y será da temperatura e o eixo X será do tempo. Imagine que nós vamos colocar uma substância pura dentro de um freezer e vamos deixar lá por 24 horas, até que ele solidifique e entre em equilíbrio térmico com o freezer. No momento em que a gente retirar esse sistema do freezer e colocá-lo sobre a bancada, nós vamos disparar o cronômetro e vamos avaliar o que acontece com a temperatura com o passar do tempo. É evidente que, com o passar do tempo, o sólido vai aumentando a sua temperatura. E isso acontece porque o sólido vai absorvendo o calor do ambiente, porque ele está numa temperatura mais baixa que o ambiente. Ele está, por exemplo, a menos 10 graus Celsius e o ambiente está a 25 graus Celsius. Ou seja, o sistema absorve calor do ambiente e começa a aumentar a sua temperatura. Esse fenômeno vai acontecer com base no calor específico da substância. Olha o conceito de calor específico. Representa a quantidade de calor necessária que 1 grama da substância deve liberar ou absorver para fazer a sua temperatura variar 1 grau Celsius. O que nós vamos notar em seguida é que, ao chegar no tempo T1, a sua temperatura permanecerá constante durante um tempo, e isso acontece até T2, ou seja, durante T1 e T2 está acontecendo a fusão de uma substância pura. Perceba que durante a fusão de uma substância pura, a temperatura não se altera, ela permanece constante, ela permanece num ponto. Por isso, nós vamos dizer que é um ponto de fusão. Entretanto, é importante você notar também que durante a fusão nós vamos ter o calor latente de fusão. Olha o conceito. Representa a quantidade de calor necessária que 1 grama da substância deve absorver para sofrer a fusão ou liberar para sofrer a solidificação. Depois que todo sólido se transformar em líquido, o líquido volta a aumentar a sua temperatura. E, novamente, isso vai acontecer devido ao calor específico da substância. O líquido vai aumentar a sua temperatura até o tempo T3. A partir do tempo T3 e até o tempo T4, ele vai permanecer novamente em uma temperatura constante. Isso vai acontecer porque a ebulição está ocorrendo. Evidentemente aqui que a ebulição é um processo forçado, então esse líquido já está sob aquecimento. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado vapor. Perceba que durante a mudança de estado físico, tanto da fusão quanto da ebulição, acontece uma temperatura constante numa substância pura. Por isso, nós vamos dizer que uma substância pura tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, ou seja, durante a mudança de estado físico, seja ela a fusão ou seja ela a ebulição, a temperatura de uma substância pura permanece constante durante todo o processo. Durante o processo de ebulição, a substância vai utilizar o calor latente de ebulição. Olha o conceito.
representa a quantidade de calor necessária que 1 grama da substância deve absorver para sofrer a ebulição ou liberar para sofrer a condensação. Depois que a ebulição termina, ou seja, depois que todo o líquido se transforma em vapor, o vapor volta a aumentar de temperatura, utilizando para isso o calor específico da substância. O que é importante você notar, portanto, dentro de um gráfico de mudança de estado físico de substância pura, é que durante todo o processo da fusão e da ebulição, a temperatura não se altera, ou seja, fica constante. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de mistura. De novo, eu vou colocar aqui um plano cartesiano, no qual o eixo y vai representar as temperaturas e o eixo x vai representar o tempo. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a substância pura, ou seja, vamos pegar agora um sistema, que é uma mistura, vamos colocar no freezer até que ele sofra solidificação e entre em equilíbrio térmico com a temperatura do freezer. Em seguida, nós vamos retirar esse sistema, vamos colocá-lo em cima da bancada e vamos analisar o que acontece com a temperatura com o passar do tempo. Com o tempo, a temperatura do sistema vai aumentando, porque o sistema está numa temperatura mais baixa do que o ambiente, ou seja, ele vai absorver calor do ambiente e a sua temperatura vai começar a aumentar. Para isso, ele vai usar o calor específico da substância. Entretanto, ele vai fazer isso até o tempo T1. A partir do tempo T1, ele começa a sofrer a fusão, ou seja, o sólido começa a passar para o estado líquido. Entretanto, diferentemente do que acontece na substância pura, numa mistura, a temperatura continua subindo até que a fusão termine. Isso implica afirmar que durante a fusão de uma mistura, a temperatura continua a aumentar, ou seja, nós teremos aqui um intervalo de fusão. Entretanto, aqui, a substância utiliza durante a fusão o calor latente de fusão. Depois que a fusão acaba, ou seja, que todo sólido já se transformou em líquido, o líquido volta a aumentar a sua temperatura até o tempo T3. Para isso, ele vai usar novamente o calor específico da substância. Entretanto, a partir de T3, ele começa a sofrer a ebulição. Mas, diferentemente da substância pura, durante a ebulição, que vai até o tempo T4, a temperatura continua a variar, ou seja, durante a ebulição, nós teremos um intervalo de ebulição. Durante a ebulição, a substância vai usar o calor latente de ebulição. Depois que a ebulição termina, o vapor volta a aumentar a sua temperatura e volta a utilizar o calor específico da substância para fazer esse aquecimento. É importante você notar aqui a diferença de um gráfico de substância pura para um gráfico de uma mistura. No gráfico da mistura, é possível percebermos que durante todo o processo da fusão e da ebulição, a temperatura não é constante, ou seja, ela varia. Agora que você já conhece a diferença entre os gráficos de mudança de estado físico de uma substância pura e de uma mistura, eu quero chamar a sua atenção para 2 tipos especiais de mistura. Primeiro, a mistura eutética. Olha o conceito. São misturas que possuem temperatura de fusão constante, mas têm temperatura de ebulição variável. Um exemplo de mistura eutética são as ligas metálicas em geral. Um outro tipo especial de mistura é a mistura azeotrópica. Olha o conceito. São misturas que possuem temperatura de fusão variável, mas têm temperatura de ebulição constante. Um exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de água com álcool. Vamos agora para o quadro para eu te mostrar o gráfico de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica, para que você não fique com nenhuma dúvida sobre esse assunto. Eu coloquei aqui no quadro primeiro o gráfico da mudança de estado físico de uma mistura eutética. Vem comigo. Perceba que, numa mistura eutética, durante o processo da fusão, a temperatura permanece constante durante todo o processo, mas durante a ebulição, a temperatura continua a aumentar, ou seja, durante a fusão, nós teremos um ponto de fusão, uma temperatura constante durante todo o processo da mudança de estado físico do sólido para o líquido. Entretanto, durante a ebulição, durante a mudança de estado físico do líquido para o vapor, a temperatura continua a aumentar, ou seja, nós teremos um intervalo de ebulição para as misturas eutéticas. Dessa maneira, mistura eutética tem ponto de fusão
e intervalo de ebulição. Eu só vou apagar o quadro, vou colocar aqui o gráfico da mudança de estado físico da mistura azeotrópica para você poder comparar. Eu já volto. Eu coloquei aqui no quadro agora o gráfico da mudança de estado físico de uma mistura azeotrópica, para você poder compará-lo ao gráfico da mudança de estado físico de uma mistura eutética. Vem comigo. Perceba que, numa mistura azeotrópica, durante a fusão, a temperatura permanece aumentando, mas durante a ebulição, a temperatura permanece constante. Dessa maneira, numa mistura azeotrópica, nós teremos um intervalo de fusão. E durante a ebulição, nós teremos uma temperatura constante, ou seja, teremos um ponto de ebulição. A grande diferença entre mistura eutética e mistura azeotrópica é que nas misturas eutéticas nós teremos um ponto de fusão e um intervalo de ebulição, e nas misturas azeotrópicas nós teremos um intervalo de fusão e um ponto de ebulição. Agora que você já sabe todos esses conceitos, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue aí. Olha o enunciado do exercício. Analise o gráfico colocado abaixo e julgue se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas. Dá uma pausa agora no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Ele pede que a gente determine se as proposições são verdadeiras ou falsas. Olha a primeira. Entre os tempos T2 e T3, a substância encontra-se no estado sólido. Essa proposição é falsa, ela encontra-se no estado líquido. Segunda proposição, trata-se de um gráfico de mudanças de estado físico de uma mistura. Perceba que durante a fusão, que ocorre entre T1 e T2, e a ebulição, que acontece entre T3 e T4, a temperatura permanece constante, portanto, é um gráfico de substância pura. A proposição 2 está errada. Terceira proposição, entre os tempos T1 e T2, a energia recebida é usada para mudar de estado físico. Isso está correto. Entre T1 e T2 está acontecendo a fusão e todo o calor recebido vai ser utilizado para a mudança de estado físico. Quarta proposição. Entre os tempos T3 e T4, a energia recebida é usada para aumentar a temperatura do sistema. Entre T3 e T4 está acontecendo a ebulição, ou seja, a temperatura é constante e toda a energia recebida é utilizada para fazer a mudança de estado físico. Portanto, a quarta proposição está errada. Quinta proposição. Entre os tempos T0 e T1, a substância encontra-se no estado sólido. Isso é verdade. Entre T0 e T1, a substância está no estado sólido. Sexta proposição. Entre os tempos T2 e T3, coexistem no sistema os estados sólido e líquido da substância. A proposição está errada, porque entre T2 e T3 existe apenas o estado líquido no sistema. Última proposição. Trata-se de um gráfico de mudança de estado de uma substância pura. Como nós já vimos anteriormente, durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura permanece constante. Portanto, é um gráfico de mudança de estado físico de substância pura. A sétima proposição está verdadeira. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem cada uma das características dos gráficos de mudança de estado físico de substâncias puras e misturas que nós vimos nessa aula e tenha percebido que há uma diferença quando falamos de mistura eutética e mistura azeotrópica. Mas se mesmo assim você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios de revisão sobre os conteúdos que nós estudamos até agora. Não perca! E se você tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se quiser baixar o material dessa aula, o link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!